A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um estudo bíblico, Raio-X da Bíblia, número 175, com o tema A Dança na Bíblia. A Dança na Bíblia. Começamos, como de costume, com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da vida e da alegria, Tu que conduziste o Teu povo em cânticos e danças, após a travessia do Mar Vermelho, abre também hoje os nossos corações para reconhecer que todo o nosso ser, corpo e espírito é chamado a louvar-te. Que este encontro, este estudo de hoje nos ajude a redescobrir a beleza dos gestos bíblicos e a transformar cada movimento em oração sincera e comunhão fraterna. Conduz-nos pelo Teu Espírito para que a nossa reflexão seja luz para a Igreja e testemunho da esperança pascal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, qual é a relevância do nosso tema? O tema a dança na Bíblia. A abordagem da dança na Bíblia é relevante, porque permite-nos redescobrir o corpo como lugar de louvor, o corpo como lugar de oração, mostrando-nos que a fé não se expressa apenas em palavras, mas também em gestos que envolvem toda a pessoa e a comunidade. O tema da dança na Bíblia torna-se ainda mais relevante porque na prática pastoral contemporânea, muitos que dançam nas celebrações não receberam formação bíblica e litúrgica adequada. Isso leva frequentemente à improvisação de gestos sem significado teológico ou simbólico, o que pode esvaziar a profundidade espiritual da expressão corporal na dança. Ao aprofundarmos o tema da dança na Escritura, pretendemos ajudar as nossas comunidades a compreender que cada movimento pode ser oração encarnada, pode cada movimento ser um gesto de louvor e sinal de comunhão, evitando reduções superficiais e, oxalá, recuperando a riqueza bíblica que dá sentido e beleza à nossa liturgia. Vamos abordar o nosso tema em 6 momentos. O primeiro momento será sobre as passagens bíblicas que falam sobre a dança. Segundo momento, a origem e ambiente cultural da dança bíblica. No terceiro momento, a função da dança na Bíblia. Num quarto momento, os gestos os gestos bíblicos usados na dança. No quinto momento, os ensaios da dança bíblica, como eram feitos os ensaios. Depois, no último momento, como se evitava a dança mundana no culto israelita, como se evitava a dança mundana no culto israelita. Então, passamos para o primeiro momento, as passagens bíblicas sobre a dança.
Temos muitas passagens do Antigo Testamento, Êxodo 15, 20 a 21, Êxodo 15, 20 a 21, Miriam, a profetisa, pega o tamborim e conduz as mulheres em dança após a travessia do Mar Vermelho. Temos também Juízes 11, 34, a filha de Jefté sai ao encontro do pai com tamborins e danças. Temos Juízes 21, 21, onde jovens de Siló dançam em festividade religiosa. Temos o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 7, onde mulheres celebram a vitória do rei David sobre Golias com danças. Temos também 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 a 16, Davi dança diante da Arca da Aliança em grande júbilo. Temos também Salmos, o Salmo 30, versículo 1, onde encontramos a expressão transformaste o meu pranto em dança, e já nos faz ver que aqui era alguém que dançava no templo, em uma dança de ação de graças por uma graça, por um favor recebido, talvez uma cura, uma prosperidade. Por isso é que o salmista diz, transformaste o meu pranto em dança. E ainda no Antigo Testamento temos Eclesiastes 3, 4, onde fala tempo de chorar e tempo de dançar. Então também o livro de Eclesiastes reconhece a existência da dança através desta expressão, que há tempo para tudo, tempo de chorar e há tempo de dançar. No Novo Testamento destacaria apenas 2 textos. Mateus 11, 17, Jesus cita crianças que tocaram flauta e diz, e o público judeu não dançou, que era a metáfora da falta de resposta espiritual dos judeus, não é? Essa metáfora de Jesus, tocamos flauta e não dançastes. Então temos também no Novo Testamento uma menção, uma alusão da dança. Temos-la também em Lucas 15, 25, onde o filho mais velho ouve música e dança na festa do retorno do filho pródigo. É claro que esta dança não é litúrgica, é uma menção da dança em geral, Como observação geral, podemos dizer que no Antigo Testamento a dança aparece ligada à vitória, ao culto e à celebração comunitária, enquanto que no Novo Testamento a dança aparece em parábolas e metáforas, mas sempre como sinal da alegria e comunhão. Também no Novo Testamento a dança, embora apareça em parábolas e metáforas, mas é apresentada como sinal de alegria e comunhão. Passamos ao segundo momento da nossa apresentação, a origem, o ambiente cultural da dança bíblica. Temos os povos vizinhos de Israel, egípcios, cananeus, fenícios. Esses povos usavam a dança em ritos de fertilidade, em celebrações militares e em cultos religiosos. Então a dança em Israel não era, Israel não era o único povo que dançava. Os povos vizinhos também tinham a dança que a faziam em ritos de fertilidade, em celebrações militares, também em cultos religiosos. Então Israel herdou a dança, mas ressignificou, deu um novo
significado à dança. O povo de Israel herdou este costume, mas dando novo significado. Então, para Israel, a dança torna-se resposta ao Deus da aliança, não a divindades pagãs, como os egípcios, cananeus e fenícios. Aí eles usavam a dança para responder a divindades, a Deus, aos seus deuses, aos deuses pagãos. Israel toma a dança e atribui-lhe um novo significado, porque a dança torna-se resposta ao Deus da aliança. Quais as características da dança no povo de Israel? A primeira característica é que a dança era litúrgica ou comunitária. Ela era acompanhada por cânticos e instrumentos, com tamborins e harpas. Então, a segunda característica era que na dança de Israel havia separação de gêneros. A dança era geralmente praticada entre grupos do mesmo sexo para evitar conotações sensuais. E a terceira característica é que a dança era pedagógica, tinha uma função pedagógica. Quer dizer que através da dança o povo de Israel transmitia memória histórica, como por exemplo Êxodo 15:20, a celebração da libertação do Egito. Então a dança conservava histórias, passava memórias de uma geração a outra. Uma pequena comparação com, digamos, esta dança de Israel com as outras culturas. Por exemplo, no Egito, as danças rituais eram ligadas a deuses e funerais. Os antigos habitantes de Canaã, os chamados cananeus, tinham danças em cultos de fertilidade, muitas vezes com caráter erótico, sensual, mas Israel, como dizíamos, toma a dança e dá um novo significado à dança. Para Israel, a dança é louvor, é celebração da ação de graças, e não tinha um foco sensual nem mágico. Então Israel faz uma purificação cultural. Israel mantém a forma, a dança, mas muda o conteúdo que era louvor ao seu Deus, Yahweh. Passamos ao terceiro momento, a função da dança na Bíblia. Vamos aprofundar ainda mais um bocado este aspecto, a função da dança na Bíblia. Vamos tomar ainda Êxodo 15:20-21. Êxodo 15:20-21. Aqui a dança é executada como resposta à salvação divina. De fato, Miriam, a profetisa, ela é que lidera as mulheres em dança após a travessia do Mar Vermelho. Então, a dança aqui é resposta imediata à libertação de Deus. Então, o corpo participa na proclamação da vitória divina. Então, é importante isto, não é? Que a dança seja uma expressão da ação de graças pela libertação de Deus, por aquilo que Deus fez na minha vida. Então, aqui a salvação não é apenas narrada, não é apenas contada, é celebrada corporalmente. E o louvor aqui envolve todo o ser da pessoa, mente, corpo e alma. Se formos
Se tomarmos o segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 14 a 16, aqui a função bíblica da dança é que ela é executada como entrega radical. David dança diante da Arca da Aliança neste texto, não é? Dança diante da Arca da Aliança sem se preocupar com a opinião dos outros. Aqui a dança é expressão de humildade e liberdade diante de Deus. E ele adora livremente diante da Arca da Aliança, não se sente nem envergonhado. Ele dança com toda a liberdade, para dizer que a verdadeira adoração exige liberdade interior, exige despojamento. Então o corpo mesmo torna-se instrumento de louvor, mas de louvor público, não, digamos, secreto, mas louvor público. Podemos tomar também outra função da dança na Bíblia, que era litúrgica comunitária também. Salmos 149 e o Salmo 150. Salmo 149, versículo 3 e Salmo 150, versículo 4. Aqui há uma convocação explícita para louvar a Deus com danças e instrumentos. Então, a dança é parte integrante da liturgia, não é acessório, não é algo irrelevante, não, aqui é parte integrante da liturgia, a dança, mas é preciso ter uma linguagem legítima, que é a linguagem de louvor. Então, o culto bíblico, ele contempla a dança, a voz, música e corpo unidos em celebração. Voz, música e corpo unidos em celebração. Podemos dizer que a dança até é sacramental, porque é sinal visível da alegria espiritual da comunidade. Mas é da comunidade, de toda a comunidade, e não de um grupo de 10 ou 5 ou 20 dançarinas. Deveria ser de toda a comunidade que reza, toda a comunidade que manifesta sua alegria diante do seu Deus. Podemos ficar também, podemos olhar para outra função da dança, que é aquela da reconciliação. Dança como sinal de reconciliação. No Novo Testamento, aquela parábola do filho pródigo, Lucas 15, agora no versículo 25, quando encontramos aí a presença de música e dança, mas aparece ali como instrumento de reconciliação, de restauração, de comunhão. Então, após o perdão, a dança é mesmo expressão de restauração, de comunhão. Então aqui, se queremos aplicar a nossa liturgia, é que a salvação recebida, que é a reconciliação de Deus conosco através de Jesus Cristo, deveria ser celebrada corporalmente, deveria ser celebrada com dança e música. Então, a dança e música deveria celebrar, sobretudo, a salvação recebida, e não necessariamente acontecimentos ou festa de padroeiro ou festa, não sei, de aniversário, mas para o povo de Israel era, sobretudo, a libertação, a salvação do povo do Egito. Então, é aí, então, cada momento
de culto deveria ser acompanhado por uma dança que manifesta a alegria da salvação. Convido-vos a um momento musical e voltamos dentro de instantes. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardará. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Ó
Bem-vindos ao quarto momento do nosso tema, a dança na Bíblia. Dança na Bíblia. E neste quarto momento vamos aprofundar os gestos na dança. Os gestos na dança bíblica. Primeiro, é claro, aqui não estamos a ver os gestos da dança atual, na liturgia atual, ou na igreja de hoje, na igreja contemporânea. Estou a expor a dança bíblica, especialmente do povo de Israel, porque disso temos evidências na Sagrada Escritura. Primeiro gesto bíblico são os saltos e movimentos vigorosos na dança. Saltos e movimentos vigorosos. No 2 Samuel 6,14, 2 Samuel 6,14, o rei David, diante da arca, salta. Temos o verbo rakad, o verbo hebraico, rakad. O rei dança diante da arca. E aqui o significado destes saltos. O rei salta, faz movimentos vigorosos que significavam entrega total, alegria incontida, que ninguém podia deter o rei David, ninguém podia proibir. Ele era tinha muita alegria no coração que não podia conter. Então, os saltos e os movimentos vigorosos na dança bíblica simbolizam a entrega total, expressão de alegria incontida. Então, esses gestos espontâneos, momentos de louvor comunitário, para simbolizar entusiasmo, são de encorajar também na nossa dança hoje, que a alegria seja espontânea, que brote do coração, que não haja muita improvisação. Outro gesto na dança bíblica são os círculos, dança em círculo, em roda, em círculo. Salmo 149, 3. Aqui, louvem o seu nome com dança. Aqui, provavelmente esta dança de que se fala neste versículo era mesmo em círculo, em roda, porque de fato o verbo usado aí é o machol, que é dança em roda. É claro que nós, quando traduzimos aí, o português simplesmente diz louvem o seu nome com danças. Mas se quiséssemos fazer uma tradução literal, seria louvem o seu nome dançando em círculo. Então, era símbolo de unidade, a dança em círculo, símbolo de unidade, de comunhão. Então, é claro que não é fácil depois aplicar isso nas nossas igrejas, porque não foram construídas para que se faça dança em círculo, mas alguma coisa tem se feito, sobretudo no continente africano, não é? Talvez ao redor do altar, ou semicírculo durante o glória, ou durante a ação de graças, mas era muito presente a dança em círculo ou a dança em roda no Antigo Testamento, no povo de Israel. Outro tipo de gestos é procissões com instrumentos musicais, não é? Êxodo 15, 20 a 21,
Miriam com as mulheres, com tamborins, não é? A celebração ritual, como dizíamos, era a memória histórica da salvação. Então, a importância dos instrumentos para acompanhar as procissões festivas com cânticos e gestos simples, não é? Lembrando a caminhada do povo de Deus. Então, é importante que a dança sempre seja acompanhada com música, com instrumentos musicais. Outro gesto os chamados gestos de transformação. Gestos de transformação eram movimentos contrastantes de recolhimento à abertura, não? Com os movimentos que digamos, expressavam o recolhimento e também, ao mesmo tempo, a abertura para mostrar gratidão a Deus pela transformação de vida que a pessoa, digamos, experimentou na sua vida, transformação, mudança. Então, os movimentos também, os gestos acompanhavam a experiência, digamos, que o crente tinha passado. Então, como vemos, os gestos eram espontâneos e eram também comunitários, não era só de um grupo, e eram liderados por figuras proféticas como Miriam. Não era qualquer um que liderava o canto, não era qualquer pessoa, não, porque tem o dom. Não era questão apenas de dom, era também de santidade. Então os gestos, os movimentos eram espontâneos, mas eram também liderados por figuras proféticas, figuras com um certo peso espiritual na comunidade de Israel. Não havia naquele tempo coreógrafos formais, não é? O sentido espiritual era mais importante que a técnica na dança. Era o sentido espiritual que o corpo, digamos, expressava diante de Deus. Mas afinal, estes gestos, quem os criava? Nós estamos a falar de gestos na dança, mas quem os criava? Primeiro, acabamos de dizer que havia uma certa espontaneidade espiritual. Muitas danças eram respostas imediatas à ação de Deus, como o caso do rei Davi diante da arca. Não segue uma coreografia pré-estabelecida, mas dança com todas as forças, como diz o texto. Davi dançava com todas as suas forças, como entrega radical. Então, os gestos são fruto da emoção e da fé. Os gestos na dança deveriam ser fruto da emoção, mas uma emoção guiada pela fé. Não uma emoção vazia ou muito sentimental. Então, é importante notar isso. Uma emoção quer dizer que eu estou envolvido, todo o meu ser envolve-se na dança, mas guiado pela fé. Não havia muitas regras formais na dança bíblica. Mas também, quanto ainda à nossa questão, quem criava os gestos? Quem os criava, os gestos na dança? Agora, havia uma espécie de tradição comunitária também. Tradição comunitária. Os povos semitas e mediterrâneos tinham formas tradicionais de dança, como vimos antes, círculos, saltos, movimentos repetitivos. Israel herdou estas formas culturais e também dizíamos, deu-lhes novo sentido teológico, de louvor ao Deus da aliança. Então, assim, os gestos eram transmitidos pela comunidade
especialmente em festas e celebrações. Não eram inventadas em cada domingo, inventadas por cada comunidade. Não, havia uma certa uniformidade nos gestos no povo de Israel. Não é que a pessoa ia a uma tribo e encontrava gestos diferentes na outra tribo, gestos diferentes naquela outra tribo de Israel. O povo de Israel tinha feito um grande trabalho litúrgico de uniformização dos gestos e que eram transmitidos pela comunidade às gerações, de geração em geração. É também interessante notar que quanto à nossa questão, quem criava os gestos na dança? A liderança profética ou a liderança ritual, não é? Ajudava embora a dança fosse passada de geração em geração pela comunidade, a liderança profética tinha uma certa, em certos casos, conduziam os movimentos, os líderes espirituais. Eles, de fato, não inventavam, mas conduziam os movimentos para que houvesse beleza e uniformidade. Miriam, esta profetisa do Êxodo 15, ela pega no tamborim e guia as mulheres em dança, com o ritmo do tamborim, com gestos conhecidos na tradição dela. Então, a liderança dava direção, mas a participação era coletiva e livre. Então, é interessante isso, que quem liderava a dança dava direção, porém, a participação era de todos, era de toda a assembleia que dançava. Então eram gestos que eram facilmente seguidos pela assembleia. Não eram gestos assim muito elaborados que precisam de movimentos difíceis ou de ensaios. Eram muito simples para que todos pudessem acompanhar os gestos e toda a assembleia louvasse o Senhor. Então, como dizíamos, não havia grandes coreógrafos formais, como entendemos hoje. Os gestos eram espontâneos, tradicionais e liderados por figuras proféticas. Então podemos concluir dizendo que a dança bíblica, concluir este momento sobre os gestos, podemos dizer que a dança bíblica era menos sobre técnica e mais sobre significado espiritual e comunitário. Então, repito isso, a dança bíblica era menos sobre técnica e mais sobre significado espiritual e participação comunitária. Passamos ao quinto momento do nosso tema, a dança na Bíblia. Quinto momento, os ensaios da dança bíblica. Agora, no Antigo Testamento não encontramos descrições explícitas de ensaios, como os entendemos hoje, mas há indícios de preparação comunitária e ritual para a dança. Havia preparação comunitária e ritual para a dança. Normalmente, esta preparação era organizada em torno de 3 elementos. Primeiro elemento, liderança clara, quer dizer, uma figura espiritual ou de autoridade que orienta a preparação da dança, indicando ritmo e sentido. Então, liderança clara e santa. Não é? Liderança clara e santa. Estamos a falar de liderança da dança, a figura espiritual e de autoridade espiritual que lidera a dança. Segundo elemento que era tido em consideração é a questão dos instrumentos musicais na preparação da dança, os tamborins, os símbolos e harpas, que eram, digamos, afinados para criar o ambiente festivo, mas, sobretudo,
para sincronizar os gestos. Os instrumentos musicais eram afinados e eram ensaiados neste momento de preparação comunitária e ritual, não apenas para criar um ambiente festivo, mas para ajudar a sincronizar os gestos e até a acompanhar a voz. Sincronizar os gestos. Então, instrumentos que não ajudam a sincronizar os gestos na dança, então não são bem-vindos no ambiente litúrgico de Israel. E o terceiro momento, o terceiro elemento que era considerado durante a preparação comunitária da dança era a questão dos gestos repetitivos e simbólicos. Quer dizer que os movimentos eram simples, muitas vezes circulares e de braços erguidos, fáceis de aprender e reproduzir em grupo, o que dispensava ensaios complexos. Não era preciso ter ensaios complexos de 1 hora, 2 horas, 3 horas ou muitas semanas. Os gestos eram próprios muito simples, fáceis de reproduzir em grupo. Então, os gestos eram muito repetitivos e simbólicos e que a maioria podia facilmente imitá-los. Assim, a preparação ou o ensaio consistia menos em treinar coreografias e mais em dispor o coração e o corpo para louvar. Nisto consistia o ensaio, não? Menos em treinar coreografias e mais em dispor o coração e o corpo para louvar o Senhor, com gestos comunitários que tinham significado teológico e eram transmitidos pela tradição oral. Agora, em vez de ensaios técnicos, o povo de Israel fazia o que podemos chamar de uma catequese ritual, quer dizer, ensinar os gestos que simbolizavam vitória, gratidão, pertença. Então, eram selecionados os gestos que simbolizavam vitória, simbolizavam gratidão, simbolizavam pertença, simbolizavam reconciliação, e eram ensaiados aqueles gestos e todos os conheciam. Então, não precisava muita elaboração. É claro que temos também na Bíblia uma forma desvirtuada ou problemática da dança. Temos aberrações em contraste com o sentido autêntico da dança, não é? Êxodo 32:19, Moisés desce do Sinai e encontra o povo dançando em torno do bezerro de ouro. Aqui a dança já não é celebração da ação de graças, mas é idolatria. Então aqui o gesto corporal perde o seu significado litúrgico e torna-se sinal de desvio espiritual. Então aqui preciso também prestar muita atenção quando talvez as coreografias, as danças tornam-se em sinais de desvio espiritual, desvio de foco. Já não é louvor e adoração a Deus, mas é outra coisa. Temos também outra aberração ou outro desvio. Mateus 14:6-8, Mateus 14:6-8, no Novo Testamento, a dança da filha de Herodíades diante de Herodes, usada como instrumento de manipulação e sedução, levando até a morte de João Batista, que é um exemplo de dança sem valor espiritual associada ao poder e à violência. Então, a dança não pode aparecer de forma desvirtuada ou problemática, ou ser uma aberração. Então, esses dois episódios, não é? Esses dois episódios
mostram que a dança, quando desligada da fé e da liturgia, pode tornar-se vazia ou até perversa, reforçando a necessidade de formação bíblica e espiritual para que os gestos corporais, não é, na igreja sejam sempre oração e testemunho e nunca espetáculo ou manipulação. Então, os israelitas evitavam a dança mundana no templo, mantendo-a como prática litúrgica e comunitária, distinta de qualquer expressão sensual ou profana. Então, a dança apropriada era feita em louvor a Deus, acompanhada por hinos e instrumentos, geralmente em grupos separados por sexo, com gestos simples e simbólicos para garantir que fosse oração e não espetáculo. Podemos terminar com o sexto momento, como se evitava a dança mundana no culto de Israel. Como se evitava a dança mundana no culto de Israel. Primeiro, tomava-se a sério a questão da natureza litúrgica. A dança era entendida como oração corporal ligada ao louvor e às vitórias concedidas por Deus, sempre acompanhada com cânticos e instrumentos, reforçando o caráter comunitário e espiritual. Segundo, havia separação de contextos. Danças festivas ou sociais aconteciam em ambientes comunitários, mas não dentro do templo. No culto, a dança era restrita a momentos de celebração litúrgica, de celebração religiosa, evitando mistura com práticas profanas. Quarto ponto, como é que Israel conseguia evitar dança mundana no templo? Gestos simbólicos e simples, como dizíamos, movimentos repetitivos, circulares ou de braços erguidos, sem conotação sensual. Então, simplicidade dos gestos ajuda a manter o foco no louvor e não na performance. Então, evitar a conotação sensual nos gestos da dança. Depois, temos a questão da organização comunitária, não é? Que ajudava também a evitar o mundano ou o mundanismo na dança. A organização comunitária normalmente era praticada, dissemos antes, em grupos do mesmo sexo, mulheres com mulheres, homens com homens, para evitar distrações ou interpretações mundanas. E também liderada por figuras espirituais para garantir sentido teológico e não apenas estético. Por isso é que quem lidera o grupo de dança deveria ser uma pessoa também espiritualmente forte e madura. O que é que podemos, que lição podemos tirar para hoje? Uma lição pastoral. Então, a tradição israelita mostra que a dança só é autêntica quando enraizada na fé e na liturgia. Evitar improvisações sem significado é essencial para que a dança não se torne espetáculo vazio. A forma bíblica e litúrgica dos que dançam nas celebrações é necessária para preservar o caráter de oração e comunhão. Em síntese, os israelitas protegiam a dança no templo contra desvios mundanos ao mantê-la como gesto litúrgico, como gesto comunitário e como gesto simbólico, sempre orientada para Deus. Podemos ficar por aqui e gostaria de concluir com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus fiel e santo, agradecemos-te por nos teres guiado neste caminho de estudo e oração, que a dança da Escritura nos inspire a viver com alegria, simplicidade e fidelidade, transformando cada gesto em sinal da tua presença. Dá-nos a graça de integrar corpo e alma no louvor,
que a nossa vida seja sempre celebração da ressurreição do teu Filho Jesus Cristo. Permanece conosco, Pai Santo, e faz da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa paróquia, um espaço de comunhão e esperança. Amém. Então, muito obrigado, irmãos, pela atenção. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.